Fala galera, eu já assisti a Creed 3 na cabine de imprensa. Galera, essa crítica aqui, ó, completamente com spoilers. A crítica sem spoilers já está liberada aqui no canal da Take. E galera, já coloca nos comentários também assim, ó, expectativa de vocês para assistir a Creed. E se já assistiu, coloquem nos comentários também o que vocês acharam do filme pra gente seguir conversando. E vamos começar porque aqui, ó, não tem vinheta, não tem inserção de imagem, não tem a trilha. Uma grande conversa aberta que a gente vai ter a partir de agora. O filme começa num grande prólogo, tá? A gente volta para o ano de 2002, onde a gente conhece as versões adolescentes do Demi e também do Adonis, tá? A Marianne, que é, né, ali na verdade, ali, ex-esposa do Apollo, tudo mais ali, a mãe adotiva, querendo ou não, ali do Adonis, chega no quarto dele e ele tá simplesmente dormindo. Só que na verdade ele tá fingindo que tá dormindo, porque o Damien chega com o carro lá ao lado, né, da casa dele, ele sai de sua cama, pula o muro e entra no carro do Damien. Dali eles partem para um verdadeiro submundo, assim, como se fosse aquela parte toda de apostas ilegais e tudo mais. E uma dessas partes ali legais que acontece é uma grande competição de boxe, onde o Damien é uma grande estrela em ascensão desse submundo ali. Quem está ali presente, inclusive, né, assistindo como é que funciona esses novos lutadores todos, é o Duke, tá? E o Duke ali já conhece também essa potência sobre o Damien. O Damien é inclusive chamado de Diamante. O Damien e o Adonis, eles já se mostram grandes amigos, grandes parceiros, tá? E o Damien, ele consegue vencer ali a luta e vence o cinturão. Ele vence lá o famoso Golden Gloves, tá? Que acontece lá. A partir disso, os dois saem comemorando e tudo mais e param lá numa lanchonete, tá? E é nessa lanchonete onde acontece o princípio do real motivo da separação dos personagens ali, que vai remeter depois ao encontro deles já adultos, tá? O Adonis sai do carro primeiro. E ele já tinha, quando eles estavam lá se preparando, né, para o Damien poder entrar na luta, já tinha verificado que dentro de uma mochila existia ali as roupas, mas existia também um pacote com dinheiro, onde, né, o Adonis ia pegar e ia fazer uma aposta toda em relação à luta do Damien, para que eles pudessem ter uma quantidade maior de dinheiro, vencedores da aposta e tudo mais, e tinha verificado que tinha uma arma também ali. Só que o Adonis não fala nada. O Adonis sai do carro primeiro, eles ficam conversando, o Damien tá fechando o carro. Quando o Adonis dá uma virada, eles colocam um carro na lateral, assim, de onde é essa lanchonete americana, ele cruza por um homem mais velho, e esse homem mais velho é o tal do Leon, tá? Quando o Adonis percebe que aquele cara ali é o tal do Leon, ele chama por ele, o Leon vira, não faz ideia de quem é o Adonis simplesmente parte numa fúria e começa a bater e muito, né, no Leon, e logo depois disso, tá, o filme corta automaticamente, assim, por um momento já de tempo presente, tá? Só que esse tempo presente, na verdade, é 2015, uma grande luta na África do Sul, onde simplesmente, tá, o Kon, que é o boxeador que lutou lá com o Creed em todo o Creed 1, tá? É o grande, querendo ou não, assim, campeão do mundo lá no Creed 1. Ele tá ali para tentar pegar novamente o cinturão, tá? E a gente vê essa luta acontecer, essa luta, ela acontece muito massa, tá? Só que qual é a grande importância dessa luta também? É a última luta que o Creed está fazendo na sua carreira. E o Creed, cara, ele mostra, tipo, um fator completamente diferente, além das provocações que o Conor vai colocando ali e tudo mais, numa tentativa de tirar, né, aquela concentração toda do Creed. O Creed apresenta, assim, uma maturidade fenomenal, tá? Fenomenal. O Adonis, ele simplesmente ele consegue já antever, fazer todo um jogo. E a gente entende que esse jogo, tá, de percepção, também vem de algo que ele aprendeu vendo o Damien lutar. Então por isso que aquela luta que acontece no prólogo é tão importante, porque a gente vai vendo como essa percepção que o Damien tinha lutando, o Adonis quanto ali era seu fiel escudeiro, era o seu grande amigo, era o cara que apoiava ele em tudo, também ia percebendo, tá? O grande sonho, na verdade, de ser um boxeador era do Damien, nunca foi do Adonis. E nessa luta contra o Conor, o Creed derrota, né? Ele nocauteia ali e tem todo aquele momento vitorioso lá da sua última luta. E ele simplesmente encerra, né, toda a sua carreira lá como grande vencedor e talvez, né, colocado como o maior boxeador de todos os tempos ali. Vem pro tempo presente, tá? E nesse tempo presente já é nos dias atuais, onde o Creed já está aposentado ali por uns bons 7, 8 anos. É basicamente isso. E nesse momento a gente conhece a Mara, já, né, a filha lá da Bianca e do Adonis, já crescida. E quem faz, tá, a personagem é a, deixa eu falar certinho o nome dela aqui, a Mila Davis Kent. Ela dá um show nesse filme, simplesmente um show nesse filme. O Adonis está dormindo, ela vai lá, acorda o Adonis porque ela, né, quer, na verdade, brincar com ele e está fazendo uma cobrança sobre uma promessa que ele tinha feito. E o Adonis levanta lá,
e se veste completamente com uma roupa como se fosse um personagem, aqueles desenho animado, onde eles estão tomando um chá da tarde, assim, e logo depois a gente já vê o que a Bianca tá fazendo, né? A Bianca agora, como ela não pode mais fazer a sua função como ela fazia antes por causa da sua audição, ela consegue trabalhar, ela é uma grande produtora, e ela consegue ainda manter aquele pouco de audição que ela tinha, tá? Então ela é uma grande produtora de grande sucesso e a gente vê novamente ali o Adonis e a Bianca tendo sua relação plena. É exatamente isso. O filme ele constitui assim como é que é essa relação familiar pós essa aposentadoria ali do Creed. E nisso a gente vai conhecer lá a academia, tá? A academia agora, o Adonis é sócio do Duke e os dois cuidam dessa academia e ali existe um grande prodígio, tá? O Adonis também já virou, né, um grande empresário, tá? Tudo mais. E existe o Félix, tá? O Félix é um mexicano que é, cara, o campeão do mundo, que ele vai ali, né, ter uma luta grandiosa contra quem? Contra o Drago, né? E é legal que, cara, o Creed 3, ele puxa, querendo ou não, assim, os dois filmes anteriores para fazer essa grande reunião de franquia. E isso que é uma coisa que funciona muito bem no filme também. E a gente conhece o Félix ali na sua plenitude e tudo mais. O Félix tem alguns problemas, assim, de obedecer ao Duque e ele é chamado a atenção pelo Adonis e tudo mais. E ok, né, segue esse momento. Quando, né, o Creed tá saindo da academia, ele vê lá um homem simplesmente parado no seu carro. Ele chama a atenção do homem, quando o homem se vira, né, o homem, na verdade, é o Damien, ele fala uma coisa ou outra um pouquinho diferente, assim, pro Adonis, por exemplo, agora que você tem esse carrão aqui, você não precisa mais pedir, né, carona para sua mãe. E nisso, o Adonis já automaticamente percebe que aquele cara que está ali na sua frente é o Damien, o seu amigo lá do passado, que acabou de sair da prisão. É basicamente isso, tá? Todo esse tempo, desde lá de 2002, o personagem do Damien ficou preso. E ali eles vão, né, para um momento onde vão conversar, né, num restaurante, e o Damien fala que não quer a ajuda do Adonis. O Adonis, inclusive, tenta dar um dinheiro para ele ali. Ele fala que não quer esse tipo de ajuda. Ele tá falando que tá incondicional, inclusive ele usa uma tornozeleira, mas que ele tem o grande sonho de se tornar um grande campeão do mundo. E é isso que ele quer. O Adonis decide ajudar, tá? O Damien o quê? Dando, né, não uma permissão assim, mas uma liberdade para ele ir frequentar a academia, né, e poder sim começar a treinar. É basicamente isso. Só que o personagem do Damien é mais velho do que o Adonis, inclusive, né? Então, se o Adonis já passou toda essa parte, digamos assim, do auge, se aposentou, imagina já a idade que tem. Eles nunca colocam certinho, tá? Qual é a idade dos personagens ali presentes no filme, só que o personagem do Damien já está muito mais velho do que o personagem do Adonis e passado toda essa parte de auge em relação a quando o Adonis ainda lutava. Passado isso, a gente vai realmente conhecer um outro momento, tá? Que é o quê? A Marianne já está com um grande problema de saúde. Quando o Adonis chega em casa, eles estão no momento familiar, tá? As três meninas, assim, tanto a Amara, quanto a Bianca, quanto a Marianne. E o Adonis chega, eles têm uma grande conversa, uma preocupação que existe ali com a Marianne, porque a Marianne teve um derrame. E agora eles estão tentando fazer com que a Marianne vá para casa deles ali, a Marianne se recusa, tudo mais. E quando, né, a Bianca pergunta onde Adonis estava, ele fala que tinha encontrado o Damien, e nisso já provoca uma transformação gigantesca na Marianne. E essa transformação gigantesca por quê? Por causa das coisas do passado, sim, mas também por um outro fator. Todo o tempo que o Damien ficou preso, tá, ele mandava cartas ali pro Adonis. E essas cartas nunca chegaram no Adonis. Por quê? Porque Marianne simplesmente pegava essas cartas e escondia. Isso vai ter uma grande importância mais pra frente no filme. A partir daí, né, o Félix, que é esse grande lutador, ele não consegue mais ter nenhum sparring. Que são aqueles outros lutadores que estão lá simplesmente para servir, cara, de treinamento, né? É um sparring, literalmente, ele precisa de treinamento por outro lutador que vai ter esse momento da luta, tá? Quem que vai ser o sparring do Félix? O Damien, porque ele está ali, é alguém novo, não existe mais ninguém, porque simplesmente o Félix atropela todo mundo. O, né, Damien se coloca nessa posição ali de ser o sparring e ele obviamente não gosta de nenhum jeito disso, tá? E quem é muito contra o Damien estar na academia é o Duke, e inclusive ele chama muita atenção do Adonis sobre isso, porque ele está vendo que o Damien, ele não tem umas, digamos assim, intenções boas, tá? Ele está realmente ali querendo de alguma maneira, colocar toda a raiva que existe dentro dele para fora. É exatamente isso. E na verdade que todo o conceito do boxe não é isso, é muito concentração, controle. Ele não é a escolha pela violência. Só que, ok, né, pela vontade do Adonis, o
Damian acaba permanecendo na academia e começa a ser o sparring do Félix lá e tudo mais. Mas o Damian sempre lembrando o Adonis que o quê? Ele quer ser campeão do mundial, ele não quer fazer aquilo ali. E o Adonis tentando colocar para ele que isso leva muito tempo. Então sempre fica esse bate e volta em relação, né, à vontade e também essa percepção do Adonis que as coisas elas não funcionam assim. Logo depois a gente vê que a Mara tem um problema, digamos assim, na escola e ela simplesmente tem um desenho arrancado de sua mesa, ela está fazendo um desenho da sua família por uma outra colega, que simplesmente levanta e rasga o desenho assim na frente dela, ela levanta e sem pensar, vai lá aqui ó, pum, dá um soco no meio do rosto lá da outra colega. Obviamente que o Adonis, né, e a Bianca são chamados na escola e tem aquela diferença de percepção dos pais que a Bianca está tentando, né, colocar que aquilo ali que aconteceu não vai se repetir, mas está tentando entender qual é o todo, né, da situação ali, também colocando que, né, a violência não é o caminho certo, não é o que eles ensinam, e o Adonis não, querendo colocar muito que, pô, ela devia realmente ter feito aquilo e talvez mais, porque ela tem que se defender por causa do absurdo que foi feito, né, em relação a ela. Então é uma parte bem importante e também bem, assim, diferente sobre a percepção de como os dois estão lidando com a própria situação ali em relação à filha. Logo depois disso tem um primeiro jantar, tá? Que o Damon vai conhecer a Bianca, conhece a Mara também, né? Ele é convidado a ir lá na casa do Adonis, pelo Adonis. Eles têm todo um momento de confraternizar, tá? De família. Só que até o momento onde o Adonis e o Damon ficam sozinhos. E ali essa conversa novamente da ter a grande chance volta à tona. E volta à tona a tão ponto que o Damon coloca, tá, diretamente para Adonis que até o Apollo deu chance pro Rock. E o Rock não era ninguém. Então, um grande campeão pode dar chance para alguém que é um completo azarão. Então, se ele fez isso, por que o Adonis não faz isso? Agora, por ele também, pelo próprio Damian, né? E isso fica na cabeça lá do Adonis e tudo mais. A Bianca tenta conversar com ele um pouco sobre isso e a situação vai permanecendo assim. E daí a gente vai de novo para uma outra situação de sparring e a gente começa a perceber que o Damian tem algumas coisas diferentes ali na sua maneira de como lutar. Ele é um lutador que abusa, digamos assim, de situações onde vai tirar proveito violentamente e também praticamente um lutador sujo, tá? É praticamente isso que eles montam ali de figura no filme e realmente o filme mostra muito bem isso, como que o Damian vai tirando proveito dessas situações, assim. E ele consegue machucar o Félix, tá? E isso obviamente traz ali uma repulsa em todos, né? Quem é empresário do Félix é a própria mãe dele, então também ela esperneia contra o Duque esperneia dele pro Adonis, né? E o Adonis tenta controlar a situação, tentando colocar o Damian para respirar tudo mais, então fica a situação. Durante aquela janta, tá, que teve na casa do Adonis, a Bianca convida lá o Damian para a festa que vai ter da gravadora. E essa festa da gravadora simplesmente é o quê? São apresentações, né, dos talentos, onde tá literalmente assim, digamos, a nata dessa parte mais ali da indústria fonográfica, digamos assim, lá em Los Angeles. E nesse momento tá o Damian lá presente, tudo mais. Tem um momento onde ele conversa com a Bianca e a Bianca pergunta pro Damian algumas coisas sobre o que aconteceu no passado entre eles, né? O Damian fala até uma parte e diz que quem tem que contar a outra parte é realmente o Adonis, que ele não vai se intrometer nessa situação, tá? E é basicamente o que ele conta é o que acontece, a gente vê lá no prólogo do filme. Logo depois, tá? Quem chega nessa festa, tá? Quem tá presente também é o Félix e a mãe e tudo mais, porque todos ali, né, convidados. Quem chega é o Drago. E o Drago vai lá, cumprimenta lá o Félix e tudo mais, porque tá tendo também um momento de querendo não ter um uso de publicidade para essa grande luta, esse grande evento que vai acontecer, né? Essa grande defesa do título do Félix ali contra o Drago e tudo mais. Entra um invasor nessa festa e esse invasor simplesmente avança contra o Drago, consegue acertar o Drago e no momento que o Drago tenta colocar a mão para apoio, tá em cima de uma cadeira, esse cara pega e tira, tá, como se fosse assim, uma barra de ferro e bate no braço e na mão do Drago, quebrando tanto o braço quanto a mão. Obviamente que o Drago não pode lutar, porque a luta é no próximo mês, em algumas semanas, assim, e a recuperação dele por completo vai demorar no mínimo 6 meses. Nesse momento, né, o Damian coloca o quê? Pô, ele seria essa pessoa perfeita. E não existe outra possibilidade para a luta não ser cancelada, tá? A não ser que tenham dois outros lutadores que seriam capazes de o quê? Promover também essa luta junto com o Félix por causa de todo o dinheiro investido já em patrocínios. Então tem tudo isso, tem todo esse jogo acontecendo. Só que o Adonis tenta colocar daí aquela pulguinha que tinha
ficado na cabeça dele sobre o Apollo dar uma chance, né, pro Rock quando ele era um grande azarão. Passa isso pro Félix e pra mãe do Félix, que realmente a oportunidade de fazer esse evento acontecer, que as pessoas realmente iriam, que realmente o dinheiro ia acontecer, seria dar essa chance pro Damien. E o Félix já tinha tido problema com o Damien na última vez que eles tiveram feito o sparring, fala assim, pô, o cara lá, o vovô, não sei o que, o Duque é completamente contra, o Duque também tá nesse momento ali de reunião na casa do Félix, só que a mãe do Félix vira pro Félix e pergunta assim, o que você quer fazer? Você confia nele? Né? Isso eles estão falando em relação ao Adonis, porque o Adonis está realmente colocando que essa é a posição a ser feita, que inclusive ele, se tivesse nesse poder de escolha, se ele tivesse na posição do Félix, ele faria isso. E o Félix acaba aceitando, tá? Porque o Félix confia realmente no Adonis. E aí, cara, tem um grande momento desse segundo ato por completo do filme, que é essa grande luta entre o Félix e ali o Damien. Para tentar colocar assim, a gente vê que o Adonis, por mais que ele tenha dado essa chance pro Damien, ele tem um pé atrás também, tá? Mas esse pé atrás, assim, é algo bem cuidado, que também, querendo ou não, ele tem muito mais digamos assim, um esmero para preparar ali o Félix, por ser já seu lutador, por ser o empresário dele, do que em relação ao seu ex-amigo ou amigo distante, ou amigo, né, com esse distanciamento e tudo mais. Obviamente, por quê? Por causa de todos esses problemas que aconteceram no passado, que até agora no filme a gente não entendeu exatamente qual foi o contexto, entendeu que o, né, Damien acabou sendo preso por aquela situação lá, tá? Um pouquinho antes até do filme, assim, ó, deixa eu contar uma coisa que é importante. Um pouquinho antes de ter esse momento do segundo ato, tem um momento que é bem íntimo entre, né, o Adonis e a Mara, ainda de consequência daquela conversa, né, que teve ainda no colégio, que depois se repete um pouquinho antes do Damien chegar no encontro que ele vai fazer lá na casa do Adonis, na parte da janta e tudo mais, assim, onde tá o Adonis e a Mara sozinhos lá na academia, né, na academia de luta, e o Adonis vê que a Mara está ali se interessando demais, ele tá só os dois dentro da academia, e ela se interessando demais, assim, pelos itens da academia. E numa conversa que eles têm, né, a Mara diz que quer muito aprender a lutar, só que a mãe não quer que ela faça isso, e o Adonis fala que vai ser, né, digamos, um segredo dos dois. E vai lá começa a passar ensinamentos pra Mara. Que é uma coisa bem legal, assim, do filme de essa interação dos dois que funciona extremamente bem. E sempre, ó, deixa eu repetir o nome dela aqui, a Myla Davis Kent, sempre dando muito show no filme. Chega no momento da luta, tá? O momento da apresentação, toda aquela magnífica, magnífica, magnífica. A luta, ela obviamente vai acontecendo de uma maneira totalmente guiada pelo Damien. Uma maneira suja, uma maneira onde ele vai fazendo vários golpes de acabar com o braço, dando golpes ilegais, tá? Inclusive ele dá um cotovelaço que rasga aqui a bochecha do Félix, e o juiz demora muito, tá? Pra inclusive, assim, pegar, chamar atenção e depois pegar e tirar pontos, inclusive do Damien. Só que isso tudo vai minando o Félix, minando por completo o Félix. E o Damien, ele vai realmente para destruir o Félix. E a conclusão dessa grande luta, tá? O nocaute que o Demi dá no Félix é simplesmente mandar o Félix direto para o hospital. Porque é um nocaute onde deixa ele completamente desacordado e ele já estava completamente arrebentado já seu braço, sua bochecha, sangue, ele cai completamente desmaiado ali no chão. E se torna esse grande campeão, ele olha já em cima do ringue, porque o Adonis sai correndo para tentar ver como é que o Félix está, né? O Damien olha pro Adonis, procurando ali algum momento de sorriso, alguma coisa, porque ele tinha conseguido, né, realizar o sonho de ser o campeão, não sei o quê. E o Adonis está com uma cara fechada, completamente decepcionado. Para não dizer outra coisa, até além de decepcionado, assim, fazendo sinal de negativo, e nisso o Damien já muda também um pouquinho sua postura. Quando, né, o Félix é levado de ambulância, o Duque fala simplesmente pro Adonis que tinha avisado ele exatamente sobre quem era realmente o Damien e que é pro Adonis dar um tempo da academia. Simplesmente isso. Quando, né, o Adonis está voltando do hospital, ele recebe uma mensagem da mãe para ele ir diretamente para casa dela porque eles precisavam conversar. A Marianne estava vendo a luta. No momento que acaba a luta, ela desliga a luta e ela vai até o seu quarto, pega uma caixa onde tem todas essas cartas. Quando o Adonis chega na casa da mãe, a Marianne entrega, né, todas essas cartas. Eles têm uma grandíssima discussão onde o Adonis, já também carregado por tudo que aconteceu durante aquela noite, fala absurdos para Marianne, tá? Fala absurdos, inclusive colocando assim que
a culpa de muita coisa era dela, né, por ela ter se intrometido na vida dele. Esses são aqueles absurdos que acontecem no momento de raiva, assim, de fúria. Só que a Marianne mostra também pra ele daí uma foto que estava junto dessas cartas. E essa foto simplesmente tá alguns presos, né, os, digamos assim, os companheiros do Damien lá, e um desses companheiros, que inclusive tá fazendo um cumprimento assim com o Damien na foto, é justamente o cara que tinha invadido a festa da Bianca e que tinha quebrado o braço e a mão do Draco. É justamente esse cara. O Adonis pega aquela foto e vai atrás para onde tá o Damien. O Damien tá fazendo uma grande festa na praia, só que é uma festa assim, meio gangster, entendeu? Tem caras armados, aquela coisa toda assim. O Adonis vai cobrar o Damien e o Damien já tá completamente transformado já. Ele tá justamente aquele cara com uma postura realmente muito mais violenta, né? E também agressiva contra ali o Adonis, deixando muito claro que tudo que ele tinha feito era por vingança, porque o Adonis chega realmente para confrontar ele, né? Realmente dizendo que tu me enganou, tu não sei o quê, parará, parará. E o Damien chega e simplesmente fala que exatamente isso tinha acontecido, que vai acontecer mais, começa a falar um monte de absurdos pro Adonis. Quando o Adonis está indo embora, tá? O Damien chama ele de bebê Apollo, tá? Simplesmente o Adonis gira, volta, eles dão um encontrão, só que o Damien dá um soco que praticamente assim, ó, faz um corte embaixo do olho, que do Adonis, o Adonis não faz nada, ele não reage, a não ser aquela raiva toda que tá pulsando nele, porque também existem todas aquelas pessoas em volta ali, né? E vai embora. Quando ele tá na sua casa, a Bianca vai logo de manhã, né, pra saber o que tinha acontecido e tudo mais. Eles têm uma grande discussão ali sobre tudo que tinha acontecido, né? A Mara presencia essa discussão e a Bianca fala que é pra ele resolver as coisas e nunca mais aparecer dessa frente, na frente da filha, né? E o Adonis fica com tudo isso acontecendo dentro dele ali. Ele volta, tá, para onde aconteceu lá esse tal encontro no passado, em 2002, naquela lanchonete. E lá a gente vê esse flashback final acontecer. Simplesmente o Adonis, ele fugiu, tá? Só que ele fugiu em que situação? Ele estava batendo no Leon, vieram os amigos do Leon, tiraram ele ali e iam começar a bater no Adonis. Só que nesse momento, o Damien veio, né, com uma arma e apontou para eles para parar. Só que logo depois veio a polícia. Quando a polícia veio, né, o Damien soltou a arma, levantou as mãos e o Adonis saiu correndo. Então quem estava ali preso em flagrante era o Damien, que obviamente não entregou nada sobre o Adonis. O Adonis ainda era adolescente, o Damien já tinha passado ali seus 18 anos e simplesmente esse momento que ele é preso e que até esse momento é isso que a gente sabe da história. Porque toca o telefone lá do Adonis, ele vê ali que tá escrito mãe, né? Tá mama no telefone, só que quando ele atende, quem tá falando é Bianca, que a Marianne tinha tido outro derrame, que era para ele correr lá para casa delas, porque simplesmente o médico tinha dito já que não tinha mais como reverter a situação, ela estava tendo falência dos órgãos e tudo mais. Aí a gente tem uma cena extremamente emotiva, né? Primeiro que, quando o Adonis chega na casa dele, na casa dela, da Marianne, tá lá junto já a Bianca, eles já têm um momento de abraço, tudo mais, de choro, e a gente vê daí essa conversa final do Adonis com a Marianne, onde o Adonis pede perdão por tudo, e a Marianne já tá num momento onde ela não tá mais lúcida, tá? Ela consegue responder algumas coisas para ele ainda, e depois ela começa a responder coisas como se ela estivesse vendo o Apollo. Inclusive, uma das coisas que ela fala, que ainda mais, né, destrói ainda mais o Adonis, é que a presença do Adonis na vida dela, desde que ele surgiu, fez ela perdoar o Apollo. Porque o Apollo tinha deixado ela lá atrás. A história toda do Rocky 4, né? E depois descoberto que tinha, né, um filho fora do casamento, aquela coisa toda. Inclusive, uma das coisas que foi dita, tá? Nessa discussão do Adonis com a Marianne, lá atrás, antes dele ir atrás do Damien na praia, é que ele, tá, nunca tinha se sentido tratado da mesma forma pela Marianne, inclusive como a Marianne tratava os outros dois filhos, que é aquela parte toda de absurdo em relação à raiva e tudo mais. Então ele pede perdão por tudo isso para ela também ali. A Marianne acaba falecendo, existe o grande momento do enterro, onde reaproxima também, obviamente, o Duque ali do Adonis, e tem um momento que realmente é o decisivo, tá? Por quê? Logo depois do enterro, a Bianca vai conversar novamente com o Adonis lhe conta tudo o que aconteceu realmente no passado, o que que era, tá? Ali a gente vê esse contexto final da história. Que realmente, logo depois que
o Damon foi preso, o Adonis fugiu realmente e nunca procurou o Damon. Então todo esse tempo que o Damon ficou preso, nunca teve nenhum tipo de procura, nada, nenhuma ligação, nada. Então desde aquele momento da lanchonete até o momento onde o Damon aparece na frente da academia, nunca mais eles tinham se visto, nunca mais. E que o Leon, quem era esse tal cara, tá? Por que o Adonis estava tão revoltado e foi pra cima desse tal cara lá e começou a espancar esse cara? Porque o Damon e o Adonis, eles, quando crianças, basicamente na idade que a Mara tem, é uns 6, 7 anos, eles moravam num abrigo e esse Leon era o cara que cuidava desse abrigo. E ele simplesmente batia muito nas crianças. E batia sem porquê. Porque ele era um bêbado, porque não sei o quê, ele simplesmente espancava as crianças sem porquê. Então foi uma vingança que o Adonis adolescente fez contra o Leon lá na lanchonete, tudo isso, né? Por causa de tudo aquilo que ele tinha passado nas mãos do Leon. Ele viu o Leon agora já sendo um pouco maior, já podendo revidar, foi lá e bateu no Leon. Então a gente tem esse contexto final da história ali. Só que ele fala que o Damon nunca vai parar. Nunca vai parar, só tem uma maneira dele parar. A Bianca entende muito bem o que é, porque o Damon nunca vai escutar. A Bianca entende muito bem o que é. A Bianca daí dá a permissão pro Creed voltar a lutar, né? Nosso Adonis Creed, eu vou ficar falando Adonis Creed mudando o tempo todo, né? Mas dá a permissão porque se é essa maneira, ela apoia ele a fazer tudo o que tem que fazer. Só que o Adonis está completamente assim, com essa carga de tudo que aconteceu. Simplesmente ele perdeu tudo, né? Ele perde tudo, assim. Ele fica sem ninguém, ele fica sem nada, desde o momento onde essa reviravolta toda que o Damon faz de vencer o Félix, a morte da Marianne, né, querendo uma separação em relação ao Duque. Então ele vai perdendo tudo, assim. E inclusive a sua própria relação família com a própria filha e com a própria esposa, né? Então tudo o Adonis vai perdendo nesse caminho. Só que daí é, querendo ou não, o recomeço, tá, do Adonis. Que daí a gente começa o terceiro ato do filme, onde o Adonis vai um programa de televisão, é como se fosse um grande programa de boxe da ESPN, tá dando entrevista e tudo mais, e ele tá fazendo aquilo muito de propósito, tá? Porque ele tá falando sobre coisas que ele, né, é o grande campeão e tudo mais, e ele é muito reconhecido ali pelo próprio apresentador do programa de ser o grande campeão, que não sei o quê, e começa a falar do Damian, né, o apresentador. Falando do Damian, que o Damian tá falando mal do Adonis, falando que ele só venceu o Colin, né, que é lá cara, o grande desafiante do primeiro filme, que também é lá do começo do filme de novo, né, nessa tentativa de revanche, que foi a última luta do Apollo, do Adonis. E daí, simplesmente, que o Adonis está querendo fazer? Ele está provocando ali o Damien para que aconteça tal coisa, porque ele quer desafiar o Damien. O Damien pega na sua casa, tá vendo o programa, pega e liga do seu celular, obviamente que o apresentador recebe no ponto lá que o Damien está ligando e coloca o Damien no ar. O Damien começa a provocar, começa a xingar, começa a falar um monte de coisa para o Adonis e o Adonis simplesmente responde que não vai ser isso aqui. Eu não vou te responder aqui. Daí o Damien ainda cai de novo nessa pegadinha e fala, não, tu vai responder sim, porque tu tá ao vivo, não sei o que, a gente vai debater agora, não sei o que, vai. O Adonis fala, não, eu quero te desafiar pelo título mundial. Obviamente que o Damien, né, concorda automaticamente, já começa a tirar sarro, o Adonis simplesmente tira o ponto, levanta e vai embora. E daí começa, cara, o grande momento, naquela famosa montagem que tem no treinamento, a gente vê o treinamento dos dois, a gente vê também, assim, quanto que o Adonis, ele tá sofrendo demais para conseguir esse treinamento por causa de toda essa carga que ele já tem e também por uma grande culpa que ele tem trazendo desde o passado por tudo que aconteceu daquele momento lá da lanchonete. Uma coisa legal também é que, obviamente, que o Duque já está novamente reunido ali com o Adonis, mas uma coisa legal é que o Drago, já recuperado, é o sparring do Creed, é o sparring do Adonis. E é muito legal ver essa interação dos dois ali. Desde, né, de tudo que aconteceu no Creed 2, ver os dois trabalhando juntos ali e com essa cumplicidade. Então já fica até dicas, assim, para um quarto filme ou para uma spin-off e tudo mais, assim. Quando que esses dois personagens ali já estão muito próximos. Feito isso, cara, esse grande momento, que a gente tem essa grande montagem toda, não tem a nossa famosa trilha ali como a gente teria, né? Inclusive tem no Creed 2, não tem, cara, nenhum momento assim de grandes trilhas reais como a gente tinha, tá? E essas trilhas reais, eu tô falando o quê? As mesmas trilhas que tinham no Creed 1, Creed 2 e principalmente na franquia Rock, a gente não tem aqui no Creed 3, não tem. É um outro tipo de trilha que acontece ali, que ela perde um pouco até de impacto, porque tu está muito esperando
que vem aquela famosa trilha do treinamento, e não tem, tá? Justamente por essa questão toda de direitos, que eu falo bastante na crítica sem spoilers lá, galera, tá? E outra coisa, não tem nada, já aproveitando esse assunto, nada, absolutamente nada, de Sylvester Stallone nesse filme aqui. Absolutamente nada, tá? Até eu tinha feito um vídeo sobre primeiras impressões que um dos críticos americanos falou que sentia muito a presença lá do Rock no filme, só que, cara, eu não senti em momento nenhum. Ele não é nem mencionado no filme, não é nem mencionado. E olha que eu vi o filme 2 vezes, tá, galera? Eu vi de manhã, na cabine de imprensa, e vi de noite na pré-estreia. Pra ter certeza, ele não é mencionado de jeito nenhum, mas de jeito nenhum, tá? Então, isso também faz parte não ter essas trilhas assim. E daí a gente vai para esse momento da grande luta, tá? A grande luta é chamada Batalha por Los Angeles, que é algo muito massa, é num estádio de futebol americano, completamente aberto, funciona completamente diferente. Uma coisa diferente também é que a luta do Conan contra o Creed, né, a última luta do Creed, foi na África do Sul, também eles colocam assim situações diferentes, tá? O filme ele sai um pouco daquela batida só de Las Vegas e tudo mais, tá? Ou, né, mesmo que o primeiro filme tenha ido, né, toda a questão lá na Inglaterra, Liverpool e tudo mais, assim, é legal sair especificamente, assim, dessa questão mais Las Vegas, assim. E essa grande luta, cara, entre os dois ali, obviamente que é muito forte, tá? Só que ela pega muito em questões assim. Obviamente que o Adonis está muito pronto, tá? Ele espera muito e também muito bem treinado pelo Duke lá, essas partes de tentativas de golpes, né? Querendo ou não, assim, sujos que vão vir do Damien. Obviamente que o Damien também tá com muita fúria para botar para fora. E eles têm vários rounds, assim, a gente vê, acho que 4 rounds, tá? Que a gente vê do filme. A gente vê os dois primeiros ali na sua maneira integral e são lutas bem parelhas, assim. A primeira até o Damien ganha um pouquinho mais no primeiro round, assim, só que o Adonis ele vai recuperando à medida que o primeiro round vai acontecendo e não mostrando nenhum tipo de medo. Porque esse confronto dos dois no segundo, cara, é muito massa, assim, porque ele é muito igual. E daí entra uma grande montagem que é um pouquinho diferente de como a gente via aquelas montagens de superação em luta. Porque muda completamente, né? É como se fosse assim, todo esse estádio ele fica vazio e entra uma grande névoa, assim, que vai mudando até algumas cores de vez em quando. E entra, inclusive, assim, uma parte de parede de barras e de prisão, que é esse confronto dos dois ali, que significa o quê? Toda essa passagem que acontece de round em round até chegar no 12º, onde eles têm esse grande confronto que é muito igual, botando toda essa raiva, onde eles inclusive se veem na questão de um vendo o outro adolescente, se lembrando do passado, colocando tudo pra fora da relação dos dois. E ela funciona com uma parte realmente de discussão, relação dos irmãos, a vingança, o que é o perdão, botando tudo isso que está de carga realmente para fora. E tem toda essa sequência grandiosa ali, até chegar nessa última parte realmente, que é o último round, onde a luta vai sendo muito parelha, e que quase que o Damon consegue, né, nocautear o Adonis. Aí tem realmente a superação do Adonis para ir e assim, ó, nocautear de uma maneira maravilhosa, onde ele vai levando para as cordas o Damien. O Damien se protege de uma maneira meio que assim, ó, e o Adonis consegue colocar, né, o punho dele entre ali as mãos do Damien e dá um soco assim no meio. E uma coisa que o Michael B. Jordan tá na sua direção, ele faz, querendo ou não, assim, closes e detalhes diferentes, assim. Então tem inclusive alguns momentos que são muito mais slow, de que seja assim, ó, de suor das costas saindo, tá? Que isso inclusive é mostrado muito bem no momento onde o Damien dá um soco bem no abdômen aqui, né? Um pouquinho abaixo do peito aqui, mais próximo do abdômen do, do Adonis, fortíssimo, 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 que pega completamente assim, ó, aberto e em cheio. E nisso a gente corta, né, para as costas ali do Adonis, onde a gente vê todo o suor saindo aqui em uma câmera mais lenta, né, praticamente um slow. E nesse momento o golpe final também, mesma coisa, a gente vê um slow. Acaba a luta, porque, né, o Damien é completamente nocauteado, o Adonis tem sim sua vitória, recupera seu título e tudo mais. Daí a gente tem um rápido momento de comemoração dentro do vestiário ali do Adonis, só que o Adonis, tu percebe que tem uma coisa diferente lá, tá? E ele sai e vai até onde é o vestiário do Damien, que é um vestiário assim completamente, né,
se botar em paralelo, do Adonis cheio de pessoas, comemoração, e do Damian completamente ele só e dois membros ali da sua equipe, né? O treinador e mais um ali, aquela coisa toda, mas completamente vazio. Essas duas pessoas saem, deixam o Adonis e o Damian sozinhos, né? O Damian tá sentado ali naquelas partes onde ficam as roupas dos jogadores de futebol americano, tá sentado ali. O Adonis chega, senta do lado e eles têm essa conversa final realmente sobre culpa, sobre o que era o que estava acontecendo na relação dos dois mesmo, tá? O Adonis pede desculpa pro Damian, o Damian responde para ele que nada disso que aconteceu, da raiva, de tudo, né, não era culpa do Adonis também, isso também foram escolhas dele, e eles têm um entendimento, eles não têm um perdão, eles têm um entendimento, que também fica muita dica, assim, para elementos para filme 4 e também spin-offs, assim, tá? Porque o Jonathan Majors, cara, ele dá um show por completo, o Michael B. Jordan tá espetacular, essa top tá particular, a Myla Davis Kent tá espetacular como a Mara, o ator lá que faz o Drago, que até agora vai me fugir completamente o nome aqui, o Florian Muntaneno tá completamente assim, ó, bem também aparecendo no seu papel. O ator que faz o Duke também tá, cara, tá tudo muito, muito bem nesse filme, assim, fica muitas dicas, tá? O ator que faz o Félix tá muito bem. Então fica essas dicas, assim, pra parte 4 potenciais spin-offs ali. E nessa conversa final, então, eles têm esse entendimento e o Adonis levanta, vira pro Damien e fala: qualquer coisa que tu precisar de mim, tu sabe muito bem onde me encontrar. O Damien só faz um ok, né? O Adonis sai, e daí ele volta, né? Que é a última cena do filme, ele volta lá onde tá lá o ringue. E todo está de deserto e tudo mais. Quem tá dentro do ringue é a Mara. E a Bianca tá ali na partezinha de fora. E a Mara tá fazendo, tá, né, golpezinhos de luta. Ela chama o Adonis pra entrar, o Adonis entra, eles têm uma brincadeira final ali de família, realmente, onde a Mara consegue derrotar o Adonis, né, e pega lá o cinturão pra ser a nova campeã do mundo. E isso também fica uma outra dica, assim, ó, porque o Adonis fala, quando para do lado da Bianca antes de entrar, pra simplesmente dizer assim, ó, como ela fica bem dentro desse ringue, né? Também fica sabe, o filme ele vai dando diquinhas assim de coisas potenciais para histórias, sejam de parte 4, 5, o que for, e spin-offs, porque essa franquia realmente vai seguir. Essa também é muita vontade ali do Michael B. Jordan, né? E, cara, nisso a gente tem o encerramento do filme, assim. Então, galera, esse aqui foram todos os spoilers de Creed 3. Coloquem embaixo nos comentários. Galera, o que acharam do filme? Se assistiram, se não assistiram ainda e viram aqui o vídeo com spoilers, porque gostam dos spoilers, o que acharam aqui sobre o que acontece no filme, pra gente seguir conversando. Não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Take 04, viva o sonho aqui.